Bom dia a todas, todos, todes. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu também estou. Vamos às senhas diárias para este domingo, dia 16 de julho de 2023, o 7º domingo após o Pentecostes. Dia de culto, dia de missa. Então, as senhas têm duas partes, mas que podem ser uma. A primeira parte, que são os textos do culto, da missa, destinados a ser o lema, o tema do culto, o versículo de chamamento para o culto, para a missa, o texto de pregação, texto da pregação da missa ou do culto, e os textos auxiliares do texto da pregação. E depois tem também os versículos das senhas diárias, apontadas pelas senhas para o dia, que podem ou não ser lidos no culto, e a oração escrita por algum cristão, alguma cristã da igreja de algum lugar, de qualquer lugar do mundo, de qualquer igreja. Eu me lembro que uma das experiências mais bonitas que eu fiz na escola, na minha infância, e vocês devem ter feito também. Talvez não se lembre, mas é muito comum que lá pela terceira série, hoje em dia se diz terceiro ano, né? Mas naquele tempo, por terceira série, sei lá, pelos 8 anos, 7 anos, 8 anos de idade. Hoje eu acho que seria até 7 anos de idade. Mas lá pelos 8 anos de idade, as professoras, os professores, normalmente fazem uma experiência que é plantar um grãozinho, normalmente de feijão, porque é um pouco maior, fica um pouco mais visível, plantar um grãozinho de feijão num potezinho. Acho que para nós lá, então isso faz 50 e tantos anos atrás, 52 anos atrás, mais 53 anos atrás. Plantávamos um grãozinho de feijão em um pouquinho de norma. A gente usou algodão, se não me engano, colocávamos um pouco de água, cuidávamos daquela sementinha. Eu acho que a gente levou para casa, até com muito cuidado. Cidade pequena, todo mundo morava perto da escola. Perto? Não, alguns moravam mais longe, mas todos conseguiam ir caminhando para casa, para as suas casas. Que a gente caminhava, a cidade era pequena, não tinha tanto movimento, todo mundo praticamente se conhecia. Então, e a gente observava ela crescendo. E eu me lembro disso. Sim, eu não me lembro todos os detalhes, mas eu lembro que ela então colocou uma raizinha, um galhozinho, uma folhinha, e de repente ela começou a crescer. Eu cuidava dela, colocava água todo dia, observava ela. Eu já gostava daquela plantinha, já tinha me afeiçoado a ela, e foi legal a brincadeira. Eu me lembro que os colegas e as colegas também se motivaram, se alegraram com suas plantinhas. Um dia ela ficou muito grande, começou a ficar pequeno aquele potezinho, eram tampinhas de potezinhos assim, de remédio, alguma coisa. E aí, claro, aí tivemos que jogar fora nossas plantinhas ou plantar em algum lugar.
Meu pai tinha pequenas plantações, então eu já tinha visto plantas crescerem, mas não assim, tão de perto. E uma planta que eu estivesse responsável por ela, e uma planta que era minha, digamos assim. É um fenômeno fascinante, o das sementes, o que elas são capazes. Hoje nós vamos tratar a ação de Deus na história como se estivéssemos tratando de uma semente, de sementes, de germinações, de crescimento e, especialmente, de vida, de crescimento de vida. E este, acho que é o assunto principal. É sim o fenômeno da semente, da germinação, do crescimento, do milagre, que é tudo isto. E que no final todo o objetivo é vida. E por isso o título que eu dou para estas senhas, para este domingo, e dou para cada culto, um novo mundo é possível. Para cada culto eu reafirmo esse enunciado, porque é aí que quero chegar, num mundo cheio de vida e não de morte. O título para hoje é Palavra e Espírito na Terra. Não é dentro da igreja, não é no Espírito no céu, não, é na terra, aqui onde nós moramos. Palavra e Espírito na terra, da semente ao reino de Deus. Não é para ficar fazendo... o objetivo não é o culto, o objetivo é o reino de Deus. É a terra mesmo, é o mundo, é a transformação de um lugar que pode ser um deserto de morte por causa do pecado humano, por causa da destruição humana, por causa do egoísmo humano, por causa do desamor. É aqui semear a semente, a palavra, o Espírito do reino de Deus, onde os lugares antes inférteis e impossíveis de terem vida, agora passam a ter vida. Os corações impossíveis de terem vida, afogados no ódio, no desamor, na ganância, agora passem a ter e semear a semente que traz vida na sociedade, no mundo. Um novo mundo é possível. O versículo para esse culto e essa missa deste domingo vem de Deuteronômio, lá do Antigo Testamento. O nome Deuteronômio quer dizer segunda lei, já uma cópia revisada das leis. É, portanto, um livro bastante legalista, vai falar em mandamentos, estatutos. Estatutos até é raro aparecer essa palavra, né? Do que Deus ordena, do que Deus quer. Deuteronômio 30:16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus
andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos, seus estatutos e seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Isso era algo muito concreto para eles lá, que eles tinham um problema de sobrevivência na terra que eles tinham, que já não era muita, nem grande coisa, e ainda sempre ameaçados por guerras. Sim, tinha muita guerra no tempo ali de Israel, e Israel não era nada santa também. Mas, se guardares os meus mandamentos, caminhos, então viverás e te multiplicarás, serás fértil. Hoje em dia, como é que isso funciona para nós? Será que a gente está destruindo o planeta com o aquecimento global e fazemos de conta que não está acontecendo? E assim estamos ameaçando tornar uma boa parte do planeta em deserto? Será que nós não estamos destruindo as nossas terras de nosso próprio alimento, enchendo de venenos com a desculpa de produzir mais? Produz mais durante um tempo, mas daqui a pouco a terra, os bichos que também alimentam a terra e nós mesmos somos mortos por esses venenos. Será que não estamos com isso também poluindo as águas dos nossos rios, com o nosso plástico excessivo que nós usamos para enrolar meia dúzia de semente? Usamos plástico e depois isso volta para as águas e esterilizam a terra. Aliás, dentro do nosso próprio corpo, através das micropartículas de plástico. Se guardares os meus mandamentos, as minhas ordenanças, o que eu te mando fazer. E não fiquem presos ali nas leizinhas do apóstolo Paulo, dos Levíticos. Não, não é só isso. O que é? O que Deus quer de nós hoje em dia? Isso está dentro das ordenanças da palavra do Espírito e das sementes do reino de Deus. A gente encontra estes assuntos que falam de vida. Quando seguem os caminhos de Deus. Quando não seguem os caminhos de Deus, são morte. Vamos ver, o texto da pregação vai falar daqueles que recebem a semente da palavra de Deus e daqueles que a perdem, que não conseguem reproduzi-la, em que ela não germina. O texto da pregação vem do Evangelho conforme Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, e aí tem um pedaço ali no meio que pula, onde se refere aos profetas antigos, etc. E Mateus 13, 1 a 9, e adiante a explicação da parábola 18 a 23. Parábola é uma comparação. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Esse mar era o lago da Galileia. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que Jesus teve que entrar no barco para se sentir mais confortável
e sentou-se nele, na beira do lago, enquanto o povo ficou ali na praia ouvindo ele falar. Estava pertinho. Então, ele lhes falou muitas coisas através de comparações, de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava sementes, uma parte dela caiu à beira do caminho. E beira do caminho, assim, nos canteiros, né? Ou onde passavam as pessoas caminhando, a parte das sementes caiu ali. E as aves dos céus vieram e comeram essas sementes. Outra parte dela caiu em terreno cheio de pedras. E não havia muita terra. As plantas cresceram porque a terra não era funda. Mas quando saiu o sol, queimou as raízes das sementes brotadas. As plantas se queimaram e secaram, porque as raízes eram muito rasas. Uma outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as pequenas plantinhas. Mas uma parte caiu em terra boa, macia, fértil, e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Quer dizer, dava 100 sementes, 60 ou 30 por cada semente lançada. Então, disse Jesus, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproveite a semente que eu estou lançando. Portanto, escutem o que significa esta parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não a atende, é porque o mal veio até ela, ele arrancou o que o semeador havia semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra de Deus, logo fica muito alegre e emocionado. Mas as raízes não são profundas. Permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma dificuldade, perseguição, outro interesse, abandona a semente, abandona o seu propósito. Tão emotivo, tão raso. Quanto à semente que caiu entre espinhos, aquele que foi semeado entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas ele está cheio de preocupações desta vida, do seu egoísmo, dos seus interesses. E o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Mas, finalmente, aquele que a semente caiu na boa terra, que cuidou a terra, que preparou bem a terra, que preparou o seu coração, esse é aquele que ouve a palavra, a entende, percebe para onde ela quer levar, e esse sim dá uma colheita boa de 100, 60 e 30 grãos por 1. Sabe, a gente precisa ter terra boa para a semente crescer. Por isso que a gente plantou aquela sementinha de feijão num algodão molhadinho, né? Cuidava. E ele crescia. Ele não podia crescer mais porque precisa terra também para ter sais minerais, as coisas que as plantas precisam. Eu me penso numa escola, crianças numa escola. Você conseguiria dar aula numa sala super quente? Eu me lembro de um município onde uma escola teve problemas de estrutura no prédio da escola, aí colocaram
containers de ferro, de navios, e botaram uma sala lá dentro. Claro, na emergência, sim. Só que demoraram muito a reformar as salas de aula, as salas de aula da escola. E quando vinha o sol, as crianças não aguentavam, torravam dentro da sala. Assim, não aguentavam de calor. Não, tem que cuidar, tem que cuidar com a semente ser lançada, e principalmente onde ela está crescendo, para que o máximo de sementes cresçam e bem. Mas a semente, ela quer brotar, e nós precisamos cuidar dela. Mas às vezes as preocupações com os nossos egoísmos, com as nossas carências, as preocupações do mundo, né? Tu precisa ter uma aparência melhor que os outros, ser mais rico que os outros, levar vantagem sobre os outros. E daí tu não pode seguir o objetivo da semente, que era vida abundante, amar, ser fraterno, ser solidário, ser irmão e irmã de verdade. Não pode te comprometer com um mundo novo, possível, porque tu está muito preso com o mundo velho, egoísta, capitalista da ganância, onde se defende interesses que nem são, que nem às vezes nem de perto são os interesses do amor, da fraternidade, da comunhão. Esse foi o texto da pregação. Como eu disse, tem textos companheiros que ajudam a interpretar o texto da pregação. O primeiro texto companheiro é de Isaías, capítulo 55, 10 a 13. E ali eu faço o resumo, então, desse texto. A palavra de Deus dá a água que rega o crescimento da nova realidade. Esse texto diz: assim como a água que desce, assim é a semente. Ela tem o objetivo de dar fruto, e ela não quer voltar para Deus sem dar fruto. E esse fruto é a nova realidade. É um mundo onde haja vida e não morte, amor e não desamor, paz e não violência, carinho e não guerra, competição, não competição, carinho. O segundo texto que dá auxílio para a interpretação do texto da pregação vem do Salmo 65, versículos 9 até 14. O cuidado de Deus mantém a terra fértil, fofa, para que a vida abunde, para que a vida tome conta de todos os lugares. É um salmo bonito, diz assim: as montanhas, tudo vai estar verde. Onde antes crescia espinheiro, agora vai crescer a murta. Murta é uma espécie de... É parecido com essa cerca verde que tem hoje. Tem em alguns lugares do Brasil que se usa para cerca verde, assim. É uma planta parecida, tem uns frutinhos vermelhos, bem escurinhos.
Parece muito bom, eu nunca comi. E diz ali tudo vai estar cheio de plantas e árvores e trigo e água correndo e terra fofa. É assim que é para ser. E não a terra escaldada, destruída por causa do ódio, da ganância humana. E o outro texto auxiliar vem de Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 11. O Espírito de Deus é como a semente. Agora eu estou resumindo já, puxando os dois textos auxiliares junto e o texto da pregação. O Espírito Santo é como a semente. É como a palavra e como a água que traz vida e vence a morte. E você é atingido, eu sou atingido por esta palavra, esta semente e este Espírito. A questão é se nós vamos trabalhar para ser boa terra, irrigados por esta água e este Espírito. E a gente não pode ajudar a semear essa semente ao nosso redor? Onde nós estivermos, não precisa ser numa escola. Eu até gostaria de estar numa escola fazendo isso. Eu acho muito delicioso, isso me realiza. Mas posso fazer em qualquer lugar também. Com os meus netos, por exemplo. O meu neto e minha neta. O meu neto mais velho está na idade de plantar a sementinha no pote. A sementinha de feijão no pote com um pouquinho de algodão. Ele está com 9 anos. Fez 9. Os 2 versículos das senhas diárias para o dia de hoje, dia 16. Primeiro é de Isaías, capítulo 25, versículo 8, e já fala do reino de Deus. Embora lá no Antigo Testamento, o texto do Apocalipse foi inspirado no Antigo Testamento, tá? A Bíblia está cheia de pequenos textos apocalípticos. Apocalíptica é o nome da linguagem. É um tipo de linguagem. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Isso é praticamente idêntico ao que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 21. E o segundo versículo das senhas para o dia vem do Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 20. Jesus Cristo diz: a tristeza de vocês se transformará em alegria. No mundo novo possível. E a oração é escrita por Johann Olearius. Ó belo dia do Senhor. Isso é, o belo dia do Senhor é o dia do reino de Deus, né? Ó belo dia do Senhor, alegra-nos teu resplendor, que a gente já vê de longe, em esperança, e também em pequenas ações, em sinais, a gente já vê pedacinhos do reino de Deus. Nós já temos o perdão de Deus. E assim nós já nos chamamos filhos teus, teus herdeiros. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos lá. Ser semeadores, semeadoras, semeadores.
desta semente de amor e vida, do novo mundo possível. O mundo do amor, da paz, da justiça, da alegria. Para todos, todas e todes. Um bom domingo, um bom dia para vocês.